Olá, eu sou o professor Matheus e nesse vídeo eu vou dar uma dica rápida para você sobre quais são os fatores que devem ser levados em consideração na elaboração do planejamento e da coleta de dados da sua pesquisa científica. Então, eu considero como relevantes 4 fatores principais que eu vou passar agora para você aqui nesse vídeo. O primeiro fator é o fator tempo. Ou seja, quando você estiver elaborando a sua pesquisa, fazendo o planejamento da sua pesquisa, é fundamental que você estabeleça um cronograma muito claro, com datas de quais são as etapas que você precisa realizar e quando essas etapas precisam estar prontas. Isso é importante não apenas porque, eventualmente, os trabalhos acadêmicos exigem isso, no sentido de o seu professor exigir que você entregue um cronograma do seu trabalho, mas principalmente para você mesmo, para que você saiba explicitamente quais são as etapas que você precisa cumprir para concretizar o seu trabalho e quando essas etapas precisam estar prontas. E por que isso é relevante e importante? Porque não se ganha tempo. Ou seja, o tempo é um recurso escasso e nem sempre você vai conseguir convencer o seu professor a adiar a entrega do seu trabalho por uma semana, por 10 dias, por um mês, por exemplo. Então, é sempre necessário levar em consideração o fator tempo, porque, repito, ele, ao meu ver, é o fator mais importante, considerando-se o fato de que não se ganha tempo. A segunda consideração, ou o segundo fator que eu considero extremamente relevante, é o fator financeiro. Ou seja, você estabelece ali um cronograma, você estabelece ali um planejamento, você estabelece que dados você quer coletar, mas aí você precisa se perguntar, eu tenho dinheiro para fazer isso? Porque imagine que você está fazendo uma pesquisa bibliográfica e que aquela fundamentação para o seu trabalho vem de um livro que custa uma fortuna e você não consegue comprar o livro, por exemplo, e nem pegar emprestado numa biblioteca. Então, nesse caso, você não vai conseguir concretizar a sua pesquisa. Ou eventualmente você vai fazer um trabalho de uma pesquisa de campo, por exemplo. Você decide que para solucionar o seu problema de pesquisa você precisa aplicar um questionário a 10 mil pessoas. Existem recursos financeiros para realizar essa pesquisa com 10 mil pessoas? Então isso também precisa estar no seu planejamento e também na ideia ou na fase da sua coleta de dados. O terceiro critério é o critério material, ou seja, não adianta você montar uma pesquisa bibliográfica, né, fundamentando-se, novamente dando exemplo aqui, em um determinado livro, que, por exemplo, vamos supor que você more em Brasília e o livro só está disponível na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, e você não tem condições de ir até o Rio de Janeiro. E suponhamos aqui, para complicar um pouco mais essa situação, que o livro não está digitalizado, então você não consegue acessar o livro, ou seja, você não tem recursos materiais, nesse sentido é o livro em si, para poder concretizar a sua pesquisa científica. E o último critério, o último fator, que eu também considero extremamente importante, é o fator humano. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente quantas pessoas vão realizar essa pesquisa. E aí, de novo, voltando ao exemplo do livro, se for uma pesquisa bibliográfica, suponhamos que você tem aí um prazo de um mês para entregar o seu trabalho, 2 meses que seja, você tem os livros em mãos, mas suponhamos que são 10 livros e que cada livro tenha 1000 páginas. Claro que eu estou exagerando o exemplo para deixar um raciocínio claro para você. Ou seja, você tem 10 mil páginas de leitura para um mês. Será que é possível fazer isso? Já que você está fazendo um trabalho sozinho? Ou se for uma pesquisa de campo, suponhamos que aí, nesse caso, você tem uma equipe que está trabalhando em uma pesquisa de campo para aplicar aqueles 10 mil questionários. Mas suponhamos que essa equipe seja só você e mais uma pessoa. Então será que vai haver condições materiais de vocês dois aplicarem esses 10 mil questionários e depois tabular os dados dos questionários e depois analisar os dados dos questionários? Então, essa é a dica que eu quero passar para você, para que você, quando estiver planejando a sua pesquisa e elaborando a ideia da coleta de dados, você tenha claramente pré-estabelecido, primeiro, qual é o seu cronograma,
ou seja, qual é o prazo que você tem para entregar a sua pesquisa, até porque o prazo é que vai definir, de certa forma, a própria estrutura da sua pesquisa. Defina os seus recursos financeiros, defina os seus recursos materiais e defina também os seus recursos humanos, porque esses 4 elementos são fundamentais para um bom planejamento da pesquisa, claro, e para uma boa coleta de dados e, consequentemente, para o sucesso do seu trabalho acadêmico. Então, essa é a dica que eu quero passar aqui para você hoje. Se você tem alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. Um abraço e até a próxima!